Marques e vou apresentar minha monografia da conclusão da minha formação em psicopedagogia, com o título Desatenção, contribuições das técnicas corporais na clínica psicopedagógica, sob orientação da professora Elisa Maria Pitombo. Então, as premissas, né, para que eu desenvolvesse esse trabalho, foi a definição da própria psicopedagogia. Então, eu trouxe aqui a definição de Skoss, que diz que a pedagogia lida com os processos de aprendizagem e seus problemas, sem perder de vista o fato educativo em suas articulações mais amplas. Nos problemas de aprendizagem, o psicopedagogo tem que conduzir dentro de um rigor científico e buscar remover o sujeito do sintoma do não aprender, que o aprisiona na marginalidade. E deve, principalmente, conservar o espírito crítico, ou seja, não perder de vista o contexto e o sujeito em sua totalidade. E que contexto é esse, né? Que na verdade, da onde partiu a problemática do meu trabalho. A sociedade está cada vez mais complexa e nós temos as instituições em xeque. Entre essas instituições, a escola se vê questionada constantemente. O modo de vida mudou drasticamente nos últimos 50 anos e nós temos uma escola que tenta continuar sendo escola, e mudou muito pouco em forma e em conteúdo, que acaba gerando alguns desajustes no processo de ensino formal. A angústia da sociedade pós-moderna busca culpados e busca soluções fáceis. E esse contexto abre espaço para a patologização e a medicalização surge como uma solução de todos os problemas. Eu fiz uma reflexão, e eu acho que ela é muito importante para o psicopedagogo, para que a gente possa entender e para que a gente possa ter um posicionamento um pouco mais crítico em relação a algumas ideologias que acabam permeando a nossa prática também. Então, na obra de Jorge Canguilhem, O Normal e o Patológico, né, eu busquei uma reflexão a respeito da normalidade da patologia. A busca da normalidade é uma necessidade dessa nossa sociedade contemporânea em definir o que é normal, né? O que é a norma, né? Então, essa norma, este normal, faz com que tudo aquilo que não se encaixe na norma seja o anormal, esteja em oposição. Então, essa definição, né, que é uma dicotomia, ela dá pouco espaço para a diversidade. A busca compulsiva pela normalidade, pela normatização, cataloga novas doenças, numa busca ilusória, né, de classificá-las, de isolá-las, de combatê-las, de tratá-las. E a medicalização social, eu parti de Illich, cria, na verdade, mais doenças, aumenta o consumo de remédios, e a partir daí nós temos uma multiplicação das doenças do não aprender, né? Que na nossa prática a gente tem que estar bastante atento, porque isso acaba nos chegando, né, nos nossos consultórios, chegando nas escolas onde nós atuamos, e eu entendo que o psicopedagogo precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar de roldão por uma tendência sem uma análise um pouquinho mais cuidadosa. A minha problemática, então, se voltou para a desatenção, e é importante que a gente pense qual o contexto, né, da construção da atenção atualmente. Nós temos, nos últimos anos, mudanças nas dinâmicas familiares que interferem na forma como os sujeitos constroem a sua atenção. A tecnologia versus o tempo, né? Então, nós consumimos, a tecnologia se desenvolve, nós consumimos a tecnologia numa promessa que teríamos mais tempo, né? Então, os aparatos tecnológicos nos dão uma ilusão que teríamos mais tempo. Mas tempo para quê?
trabalhamos mais, ficamos mais disponíveis para as nossas empresas, para os nossos chefes, para as atividades que a gente desenvolve, numa aceleração que Richard Degantre, que é um médico americano, chama atenção para o fato da sociedade cada vez mais acelerada na qual nós vivemos hoje, muda a nossa relação com o tempo e com o espaço. E as crianças constroem a atenção num ambiente de autoestímulo sensorial e de pouco espaço para que ela possa extravasar esses estímulos no corpo. Então, é um estímulo sensorial muito grande e, por outro lado, as crianças estão em espaços menores, têm menos tempo para brincar onde o corpo possa estar presente. E a Alicia Fernandes chama muito a atenção, quer dizer, então como que é essa atenção que é construída atualmente? Ela não é necessariamente pior, mas ela é certamente diferente daquela que nós construímos quando nós nos constituímos. Isso tem que ser pensado. E, a partir daí, a gente vê um aumento do número do diagnóstico de TDAH, do transtorno de déficit de atenção, com um grande destaque da mídia. Me chama a atenção dos artigos que eu li dentro dessa minha bibliografia, a respeito dessa tendência super generalizadora da sociedade brasileira frente a uma nova doença. Então, isso cai ali no senso comum, gerando um movimento um pouco perigoso, porque as pessoas passam de forma precipitada a fazer diagnósticos sem uma atitude mais cuidadosa. Isso é uma informação que eu acho que para a gente ela é muito importante, um aumento de 1.616% na venda de metilfenidato, que é a principal droga indicada para o tratamento do TDAH, no Brasil entre 2000 e 2008. Houve uma pesquisa recente apresentada no ano passado no Congresso de TDAH na Alemanha, feita com 6.000 crianças brasileiras, onde se constatou que 75% dos indivíduos medicados não tiveram diagnóstico correto. 75%. Os medicamentos prescritos para melhora da atenção nos indivíduos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção oferecem riscos importantes e muitas vezes desconsiderados ou minimizados por aqueles que indicam essa medicação. Há risco de afetar o crescimento normal, há relatos de insônia, convulsões, a forma como o metilfenidato principalmente atua no indivíduo se aproxima muito das anfetaminas e da forma como a cocaína atua. Há pesquisas que indicam que pode haver uma maior propensão de drogadicção por aqueles que tomaram, consumiram por mais tempo o metilfenidato. Então, eu acho que é importante, eu não estou aqui, evidentemente, nem contra a medicina, nem contra o remédio, mas eu entendo que o psicopedagogo precisa estar muito consciente dessas informações e para que ele possa se posicionar na sua atuação de uma forma mais responsável. Que caminhos podem ser tomados, então, dentro da psicopedagogia? Que intervenções o psicopedagogo na sua atuação pode buscar? E aí, eu trouxe o corpo, Foi muito interessante eu ter chegado na questão do corpo, porque, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, hoje está a Marilda e está a Vera. No nosso segundo ano de formação em psicopedagogia, nós temos uma disciplina que envolve a questão das técnicas corporais, do corpo. E eu tenho que confessar que a primeira vez que eu vi que a gente ia ter essa disciplina, eu falei, gente, bom, ok, mas para quê? O que isso tem a ver com a psicopedagogia, com as intervenções psicopedagógicas, com os problemas de aprendizagem? Então, e essa foi uma pergunta que passou pela cabeça de muita gente, que só durante a nossa aprendizagem, e evidentemente durante todo o meu estudo, as fichas foram caindo e eu fui entendendo.
interessante, né, que a minha vida foi muito relacionada também a atividades corporais. Então, eu dançava, eu corria maratona, e isso teve um efeito em mim. Né? Eu sempre fui uma pessoa, não tenho diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, mas tenho problemas com atenção. Evidentemente, todos nós temos, em maior ou menor grau, e a questão das atividades corporais teve um impacto muito grande na minha história. Então, eu achei muito interessante eu, de repente, estar chegando nesse ponto, né, e trazer o corpo na intervenção psicopedagógica. Como é que o corpo é visto, né, na nossa cultura? A ciência, a maneira como a gente lida com o conhecimento, fragmentou o entendimento do corpo. Né? Então, corpo e mente são entidades separadas no homem. A influência do racionalismo e do iluminismo, que ainda se faz presente, atribui um grande potencial, um grande valor ao potencial intelectual em detrimento do corpo. E na psicopedagogia isso não é diferente, né? Essa relação entre mente e corpo, ela se faz presente, né? Então, a pedagogia tradicional, ela amordaçou o corpo, né? O corpo sempre foi deixado de lado nos processos de aprendizagem. Então, aonde que nós podemos beber, né? Em que teoria que a gente pode se apoiar para a gente poder recuperar o corpo nas questões dos problemas de aprendizagem e na atuação psicopedagógica? Wallon, né, que já dizia que o movimento, né, precede o pensamento. Né? Então, a partir do movimento se constrói o psiquismo. E o tônus corporal leva ao controle dos impulsos motores, gera uma acomodação mental que favorece o esforço intelectual. A capacidade da manutenção da atenção numa atividade, ela vai sendo desenvolvida, né, na criança gradualmente, e não deixa de ser uma capacidade de resistência do corpo aos estímulos externos, às forças externas. E o portador de TDAH apresenta entre as suas características a inabilidade de inibir, né, segundo Brown, que afeta o funcionamento de todas as outras funções executivas, né, relacionadas à cognição, incluindo-se aí a atenção. A função tônica e a motilidade estão na base constitucional e relacional do sujeito. A melhor utilização da energia corporal permite que ela seja direcionada para a produção, permite que haja uma intencionalidade, né, na produtividade. E a maior consciência corporal leva ao aumento da percepção do que ocorre consigo, do que ocorre com o outro, do que ocorre com o ambiente, permitindo um melhor desenvolvimento da atenção. Fiz parte desse trabalho uma pesquisa feita junto ao grupo de psicopedagogos. Evidentemente que não pode ser considerado como base estatística, porque a amostragem foi muito pequena, mas eu busquei profissionais que atuassem há pelo menos 2 anos na área. Essa pesquisa foi enviada para 11 psicopedagogos, destes 5 responderam, 4 disseram utilizar técnicas corporais na sua intervenção psicopedagógica clínica. Então, o que apareceu nessas pesquisas, né? E aí, eu trago um pouco da minha prática também. Então, além de dança, de jogos, de brincadeiras que alguns psicopedagogos utilizam, se destacou 3 técnicas que nós aprendemos na formação, que eu utilizei e que eu ouvi de alguns psicopedagogos que se mostrou, que essas técnicas se mostraram bastante efetivas para a melhora da atenção, que são, a primeira delas, o relaxamento de Léon Michaud. Então, o relaxamento é uma prática milenar, né? E essa técnica de Léon Michaud apareceu como mais adequada para o uso com crianças. Né? Porque as técnicas tradicionais, muitas vezes a criança adormece, ou ela fica muito imaginativa, ou ela fica muito sugestionada pela interferência do terapeuta, e a técnica de Léon Michaud se mostrou mais adequada para o trabalho com crianças. Então é feita uma manipulação, evidentemente aqui eu não vou detalhar demais as técnicas, mas é feita uma manipulação pelo terapeuta, pelo psicopedagogo, segmentos do corpo da criança, de
forma repetitiva e monótona. Isso leva a um relaxamento. Depois esse relaxamento ele é estendido a movimentos que a criança tem no cotidiano. E quais são os efeitos dessa técnica, né? Ela traz modificações posturais e atitudinais, diminuição progressiva nos bloqueios tônicos, na rigidez, na contração muscular, e baixa o limiar de excitabilidade nos complexos neuromusculares. Se a gente lembrar que os quadros de TDAH normalmente estão associados a uma hiperatividade, esse é um efeito bastante benéfico, né, para essas características. A segunda técnica, a calatonia, é um método criado por Beto Sandor, bem conhecido aqui do SEDES, né? Foi professor aqui no SEDES, que é uma técnica de toques sutis, né, muito específicos, que visa a integração corpo e mente, né? Então são toques muito especiais aí na falange dos dedos dos pés, no calcanhar, na batata da perna, tem alguma manipulação também, eventualmente de cabeça, de mãos, e proporcionam um relaxamento e uma descontração muscular, uma regulação das funções vegetativas, reorganização das emoções e regulação do que ele chamou de tônus mental. E aí eu usei uma palavra dele, ele dizia que havia uma regulação no tônus mental, liberando conteúdos mentais excessivos. Então, permite que esse sujeito esteja mais disponível para a aprendizagem. E, finalmente, a eutonia, que é um método criado por Gerda Alexander. É uma técnica, né, corporal que busca uma ampliação da percepção e da consciência corporal na busca de um tônus harmonioso. Então, a eutonia tem uma série de exercícios onde o sujeito passa a voltar a sua atenção às percepções do seu corpo, então, da pele em contato com o tecido, com os objetos, as sensações internas do corpo, dos órgãos, dos ossos. Então, ele vai ampliando essa capacidade de percepção e de sentimento a partir do corpo. Isso traz busca uma educação dos sentidos, desenvolvendo a capacidade de observação de si próprio, favorece a melhora e o controle da inibição motora e o desenvolvimento da atenção focada, porque é uma ampliação desta atenção para si mesmo. Então, houve relatos, né, da aplicação dessas técnicas de efeitos como melhora na disposição geral, né, do cliente para as atividades cognitivas, melhora da postura física e melhora da postura frente ao enfrentamento de situações problema. Trouxe melhora na organização e coerência do pensamento, na percepção e na discriminação. E, finalmente, melhora na concentração e nas atividades que exigem atenção por mais tempo. Esses são alguns dos efeitos relatados pelas pessoas que utilizam as práticas e que eu mesma pude perceber na minha atuação pedagógica clínica. A intervenção corporal ela pode constituir um momento no atendimento, não necessariamente no início do atendimento da criança. Por exemplo, quando se faz uma atividade que exige um esforço cognitivo maior, uma atenção maior, essas intervenções podem ser colocadas no meio dessas atividades. É fundamental que o psicopedagogo tenha treino específico para a aplicação dessas técnicas corporais no atendimento psicopedagógico. Então, tem que haver um entendimento da técnica, tem que haver um conhecimento da técnica, e, principalmente, o psicopedagogo precisa viver no seu próprio corpo essas técnicas. Ele precisa entender a relação que ele tem com o próprio corpo, porque, a partir da relação que ele estabelece com o seu corpo, ele vai estabelecer um corpo do outro. Há ainda pouca pesquisa, né, que investiga os efeitos dessas intervenções corporais na melhora da atenção. Então tem um longo caminho pela frente, porque esses relatos, evidentemente, eles são baseados na experiência.
O psicopedagogo deve manter-se em constante formação, acompanhando pesquisas e a evolução das ciências relacionadas às questões da aprendizagem, mas eu entendo que ele deve principalmente preservar o espírito crítico e não perder de vista o sujeito em sua totalidade, considerando a diversidade que o processo de aprendizagem pode assumir. Eu acho que isso é o principal, porque a gente precisa estar muito atento, né, para que, como psicopedagogos, né, a gente não se deixe levar e não esteja a serviço de algo que não seja o remover esse cliente desse sintoma da não aprendizagem, né? Então, esse cuidado ele é muito importante, ele é muito necessário, a gente tem que estar muito alerta. E para finalizar, eu trago uma frase aqui de Jean Develup: convido-os a escutar não minhas palavras, um discurso ou uma teoria, convido-os a escutar o nosso corpo. Segundo Fonseca, o corpo é um lugar fenomenológico onde o ser humano constrói sua identidade e o sentimento e o conhecimento de si. O corpo ele traz toda a nossa história, toda a nossa memória, tudo que somos. E é nessa inteireza onde o corpo se faz presente que podemos aprender, ser e continuar aprendendo. É isso, obrigada. Queria agradecer muito a minha orientadora, a professora Elisa Mutombo, né, que me ajudou muito nesse trabalho. Queria agradecer a contribuição das outras professoras que foram super generosas comigo. Eu falei, né, Maria do Ibero, eu lembrei tanto de vocês aí nessa escrita, assim, a minha formação aqui de psicopedagogia aqui no SEDES foi realmente assim, um divisor de águas para mim. Eu estou muito feliz. Não imaginava, né, naquela primeira entrevista que tive com você, não imaginava, e eu lembro assim, a Georgia muito objetiva, muito clara, apresentando os objetivos do curso, e eu lembro de uma coisa, né, que você me disse lá no teu consultório, que eu cheguei, eu não fiz as entrevistas antes, você falou, olha, aqui você tem que participar de corpo inteiro. Se você não estiver disposta a participar, então, é melhor nem fazer esse curso, tem vivência. Eu lembrei muito disso, né, e da importância disso na nossa formação. Obrigada mesmo, de coração.